Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Aqui é a professora Tatiane. Essa aula é direcionada aos alunos do oitavo ano do Fundamental 2. E hoje a gente vai falar sobre ética e religião. Vamos iniciar aprendendo os conceitos do que é ética e moral e depois nós vamos ver esses conceitos aplicados nas religiões, tá? Ética e moral são conceitos fundamentais em diversas tradições religiosas, embora possam ser expressos de maneira diferente em cada uma delas. Então, cada religião vai ter o seu conjunto de ética e vai ter os seus valores morais que vão reger as regras, os rituais e tudo que aquela religião tem como que é certo e deve ser vivido. A moral é um conjunto de regras e valores que orientam o comportamento de uma sociedade. Então, tudo aquilo que vai orientar o comportamento de uma sociedade religiosa, a gente vai chamar de moral. Quais são as características da moral? A moral ela pode ser coletiva, que é compartilhada por um grupo ou por uma sociedade que acredita nos mesmos ideais e seguem as mesmas regras. Ela pode ser relativa, variando de acordo com a cultura ou época ou religião. Então, muitas vezes um conceito moral que serviu para uma determinada cultura em um determinado período histórico deixa de valer em um outro período histórico. Uma regra que vale em um momento não vale em outros momentos da história ou muda de uma religião para outra. A moral ela pode ser normativa, que é aquela que vai definir as regras de conduta. Por exemplo, uma das regras de conduta da maior parte das religiões é a proibição de mentir ou de respeitar os mais velhos. Então, essa é uma norma que a maior parte das religiões elas assumem como uma norma, uma regra para a sua moralidade. E ela pode ser impositiva, né? Essa tipo é uma ordem. Geralmente é reforçada por pressão e tradição social ou autoridade. Normalmente essas regras que são impositivas, elas são retiradas de um conjunto de leis daquela religião ou do seu livro sagrado. Então, a ética é a reflexão crítica sobre as regras, sobre a moral. Então, a ética vai refletir sobre as regras que a religião cria, né? E vai buscar entender como é que ela vai ser validada no mundo, como é que ela vai ser usada. Então, moral, conjunto de regras, e a ética vai ser exatamente a reflexão sobre essas regras. A ética tem características e ela pode ser universal, que busca princípios para ser aplicado por toda a humanidade, independentemente da cultura e do contexto religioso ou do tempo histórico, como, por exemplo, não matar. Não matar é uma ética que está atemporal, né, e é aplicável a todas as culturas. Em nenhuma cultura humana é permitido, né, assassinato de outro ser humano, nenhuma cultura isso é visto com normalidade. Reflexiva, vai questionar e analisar as normas da moral, né? Algumas regras que a moral coloca, algumas regras, principalmente regras religiosas, que a moral coloca, a ética vai analisar de forma filosófica e saber se essas regras elas realmente são cabíveis para a sociedade atual. A ética também ela é autônoma, ou seja, ela tem a capacidade de fazer com que cada indivíduo ele reflita sobre aquelas regras moral e decida se aquelas regras são válidas ou não para a sua vida. E ela procura sempre justificar, né, fundamentar ou justificar racionalmente, através do pensamento, as normas e os valores que ela aceita. Então, a ética vai pensar sobre a moral e refletir sobre ela, aquelas regras, para poder ser aplicada enquanto a ética de um determinado segmento, seja ele cultural, religioso ou profissional. Então, dito isso, nós vamos partir aqui para a moral e para a ética de algumas religiões. Vamos falar de algumas e das maiores, mais conhecidas, para a gente entender o que é moral e o que é ética. Então, o cristianismo, a moral cristã, ela é baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, as regras do cristianismo é baseado no que Jesus ensinou, principalmente no que ele ensinou no Sermão da Montanha, enfatizando valores como amor ao próximo, perdão, humildade e justiça.
tá? Os 10 mandamentos dados a Moisés no Antigo Testamento também são centrais à moral cristã, estabelecendo como é que um cristão deve viver, né? Como é que ele deve se comportar na sociedade. Já a ética do cristianismo é frequentemente guiada pelo princípio do amor ágape, que é aquele amor incondicional, que é quando você ama uma pessoa sem ter nada em troca, né? A regra de ouro do cristianismo é faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Inclusive está no Evangelho de Mateus, que é um livro da Bíblia que fala sobre como foi a vida de Cristo. Então, dentro da ética cristã, dentro de todas aquelas regras, né? Essa é a regra mais importante. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. E também a ética cristã, ela vai focalizar muito na responsabilidade individual perante Deus e a comunidade. Então, a regra cristã ela fala muito sobre você se autorresponsabilizar pelos seus atos, né? Tanto para com o seu irmão, como os seus atos para com Deus. Então, você precisa ser guiado em não fazer o mal nem a seus irmãos e nem desonrar a Deus. O islamismo, a sua ética moral, a sua moral, as suas regras estão todas baseadas no Alcorão, né? E desse Alcorão eles tiram 5 pilares, ou seja, 5 regras mais importantes para o Islã, que é a declaração de fé, oração, caridade, jejum e peregrinação. Esses são os parâmetros, os fundamentais, né, os 5 pilares fundamentais para o Islã, que é tirado lá do livro sagrado deles, e a Sharia, que é a lei islâmica, também vai fornecer algumas diretrizes detalhadas para como é que o muçulmano precisa se comportar. Entretanto, ele precisa de fato declarar sua fé, orar, ter caridade, jejuar e tentar fazer a peregrinação à Meca. Isso é regras da moral islâmica. Dentro dessas regras, analisando essa regra, o que é que a ética vai analisar da moral islâmica e vai determinar como conjunto de ética, né? Então, vai enfatizar a compaixão, a honestidade, a responsabilidade social, que é a caridade, né? Vai falar sobre o conceito de ihsan, que é excelência na adoração e no comportamento, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, amar Allah, sobre todas as coisas. O amor ao Deus Allah é central, o respeito a Allah é central, a submissão é central. Inclusive, a palavra islamismo significa submissão, é ser submisso a Allah. E ter integridade e bondade em todas as áreas da sua vida. Então, para ser um bom muçulmano, para seguir o islamismo como ele prega, precisa ter responsabilidade social, honestidade e amor a Deus e agir com integridade em todos os âmbitos de sua vida. A moral judaica, o judaísmo, está baseado na Torá, que são os 5 livros de Moisés, que é o Velho Testamento, que eles vão chamar de Talmud, certo? Que interpreta e expande as leis da Torá. Os 10 mandamentos são centrais para os judeus, mas além dos 10 mandamentos, eles vão ter mais 613 mitzvot, que é mandamentos de não farás, certo? Que cobre todos os aspectos da vida deles, desde o ritual até o comportamento ético. Então, os judeus, eles têm muitas regras a seguirem, muitas coisas que eles não são autorizados a fazer dentro da sua moral. Entretanto, dentro de tudo isso, a ética judaica ele vai ser muito mais forte na justiça, compaixão e responsabilidade. São muitas regras de moral, são muitas regras a seguir, mas a mais importante para o judeu é a justiça, a compaixão e responsabilidade. Dentro dessas, a mais importante é a justiça, tá? Essa justiça vai incentivar o trabalho do judeu dentro da sociedade para que ele possa ser um ser humano melhor e proporcionar bem-estar a si próprio e aos seus semelhantes, certo? O hinduísmo tem a sua moral guiada pelo texto dos Vedas, ou os Upanishads e o Bhagavad Gita, tá? Esses livros, Upanishads e Bhagavad Gita, eles vão estar dentro do texto dos Vedas. O conceito de Dharma, ou seja, dever ou lei moral, é central,
é, dentro do Islã que vai variando de casta para casta. Ou seja, o dever moral ele é central ali, a moral é central, o dever moral para que a pessoa possa continuar e permanecer na casta onde ela está. A moral hindu também enfatiza não violência, né? A não violência é algo muito importante para o hinduísmo. O hinduísmo tende a ser uma religião muito pacífica e tende a aceitar as outras religiões com muito mais é, satisfação do que as demais religiões, né? O hinduísmo ele é muito acolhedor para com outras religiões, para a compreensão, ele é muito tolerante às outras religiões. E a ética hindu ela está profundamente ligada ao conceito de karma, tá? Onde as ações boas ou más vão lidar com consequências futuras. Então eles passam o tempo todo da vida dele buscando fazer sempre o que é certo, e o que é certo para o hinduísmo é tudo aquilo que está pregado no livro dos Vedas, como eu já falei anteriormente. Então, nem sempre uma coisa que é certa para um hinduísta vai ser certa para um judeu, para um cristão ou para um muçulmano, mas ele busca essa evolução espiritual e esse karma, esse karma positivo através de boas ações baseadas no seu livro sagrado, com o objetivo de se libertar da reencarnação. Já a moral budista é baseada em 5 preceitos, que incluem não matar, não roubar, não mentir, não abusar de prazeres sensoriais e não consumir intoxicantes, que são bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de droga, tá? E aí o budismo vai ter dentro da sua moral o caminho ótuplo, que inclui uma visão correta, uma intenção correta, a fala correta, a ação correta, entre outros, e vai guiar o comportamento do budista, né? Então ele tem 5 coisas que ele não pode fazer e vai ter 8 caminhos que ele deve seguir para que ele possa estar dentro da moral budista, seguindo as regras budistas. Dentro disso, o budista vai ter a ética principalmente da não violência. Agora a gente vai para o taoísmo ver qual é a moral taoísta. Ela está baseada em quê? Então a moral taoísta está baseada no Tao, que é um livro sagrado do taoísmo, e ela está enfatizada na harmonia com a natureza e no fluxo natural da vida. Os textos como o Tao Te Ching, de Lao Tse, né, foram escritos há muitos anos atrás, e eles trazem como regra moral essa harmonia com a natureza, certo? Essa é a principal regra do taoísmo. E a ética taoísmo é guiada pelo princípio do Wu Wei, né? Não ação ou ação sem esforço. Ou seja, não provocar dor em ninguém e ser harmônico com a natureza e não ter tanto esforço para conseguir sobreviver. Meio que deixar a vida ser guiada pela naturalidade. A paixão, a moderação, a harmonia são os valores centrais. Quando eu digo deixar a vida ser guiada com naturalidade, é viver naturalmente a vida, né? Não trabalhar tanto, a exaustão, não querer acumular, ter uma vida o mais simples possível, o mais natural possível. O confucionismo, a moral confucionista está baseada na humildade e na benevolência. A moral confucionista valoriza a lealdade e a piedade filial, ou seja, entre pais e filhos, e a justiça e a retidão, ou seja, a retidão moral e ser justo. A ética confucionista é centrada no desenvolvimento do caráter moral. Então, todas as regras no confucionismo, elas vão guiar a pessoa para ela ser uma pessoa de caráter, né? De ter um bom caráter e manter relações harmoniosas com as outras pessoas e com o ambiente em que ela vive, respeitando o ideal ético das outras pessoas e a integridade e a virtude dela e dos outros. Já as religiões africanas tradicionais, a moral africana é frequentemente baseada em princípios comunitários e ancestrais. Então, a ancestralidade e a comunidade é muito importante para os africanos. Uma das normas morais deles é a reverência aos ancestrais, a harmonia com a natureza e respeito, principalmente aos mais velhos, por causa, inclusive, dessa reverência e ancestralidade, que os mais velhos que ainda estão vivos são vistos também como ancestrais,
pelos africanos, não apenas aqueles que já morreram. A ética nessa tradição é guiada pela ideia de que todas as ações têm consequência espiritual e social. E sendo isso, levando isso em consideração, a responsabilidade comunitária e a manutenção do equilíbrio cósmico são fundamentais para os praticantes das religiosidades afro-brasileiras. Dentro das religiosidades indígenas, a moral está frequentemente baseada na conexão com a terra e com os espíritos da natureza. Então, respeitar a terra e respeitar os espíritos da natureza é um das principais regras morais entre o indígena. E a sua ética é sempre guiada por isso, né? Então, as regras de ética dos indígenas estão sempre baseadas na sustentabilidade e no respeito à natureza e aos ciclos da natureza, para que possa sempre haver vida. Né? Então, os indígenas têm essa visão muito importante. Agora a gente vai para o exercício. Vou fazer a leitura do exercício para quem não tem capacidade de leitura ou baixa visão, para que essa pessoa possa pensar sobre o que foi explicado dentro das perguntas que estão propostas. Exercício, questão número 1. De acordo com a moral cristã, qual é a atitude correta em relação a um inimigo? 2. Qual é o princípio ético islâmico que prioriza a preservação da vida acima de outras considerações? 3. Qual valor judaico é central para a prática da justiça e da caridade? 4. Qual conceito hindu define o dever moral de uma pessoa de acordo com sua posição na sociedade? 5. Qual é o princípio ético budista que proíbe causar dano a qualquer ser vivo? 6. Qual o princípio taoísta sugere que a melhor ação é aquela que segue o fluxo natural das coisas? 7. Qual valor confucionista define o respeito e a obediência aos pais e ancestrais? 8. Qual o valor central nas religiões africanas que enfatiza a conexão com os ancestrais? 9. Qual é o princípio ético indígena que enfatiza a harmonia com a natureza? 10. Qual é o princípio ético encontrado em várias religiões que sugere tratar os outros como gostaríamos de ser tratado? Aqui, pessoal, a gente encerra essa aula de ética e religião do 8º ano. Espero que tenha sido interessante para vocês e desejo a todos vocês bons estudos.